Vamos seguir lendo aqui. Nós vemos que é um perigo muito grande a murmuração, porque às vezes nós achamos que Deus não está ouvindo, mas Deus ouve. Vamos abrir a nossa Bíblia. Em Números, no capítulo 12. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita que tomara, porquanto tinha tomado mulher cusita, era da terra de Cusi, não era uma mulher israelense, ela era de um outro povo. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Bem, quem é Miriam? Quem é Miriam? A Bíblia está falando aqui. Irmã de quem? Moisés. Os irmãos, talvez todos já tenham assistido o filme de Moisés, né? Sabe aquela menininha que coloca ele num cestinho e fica olhando ele indo lá? É Miriam, irmã de Moisés. Claro, já todos adultos. Moisés, mais de 80 anos. Quando Moisés sai do Egito, ele tem 80 anos. Não sei quantos anos tinha Miriam, com certeza uns 90 ou mais. Idade, pode ver que às vezes, aí não é porque às vezes a pessoa está numa idade avançada que não vai fazer coisa errada, porque também faz. E Arão, quem era Arão? Quem? Irmão de Moisés também. E Arão era aquele que estava junto com Moisés para falar com o faraó. E Moisés, olha só, Moisés, naquele caminhar dele, a mulher dele falece. E ele tomou por mulher, entre os povos que ele passou, tinha uma mulher lá, não sei a idade, e ele tomou aquela mulher para ser esposa dele. Agora eu faço uma pergunta: foi certo ou errado isso? Hein? Certo ou errado? Vocês estão com medo de falar que foi errado? Aí ele não devia ter tomado uma mulher de outra nação. Por que ele não podia ter tomado uma mulher de outra nação? Porque geralmente elas traziam os outros deuses, traziam... Porque na própria palavra ele disse o seguinte, que não era para fazer casamento com pessoas de outros povos. Entendeu? Ele mesmo, por assim, quando ele escreveu, não está nos 10 mandamentos, mas nos outros escritos aqui, de repente ele escreveu isso depois, talvez nós não sabemos historicamente quando foi o momento, mas eles não deveriam tomar mulheres ou fazer casamento com alguém de outra nacionalidade. Era para casar somente com os filhos de Israel. E ele fez o que? Ele foi e tomou uma mulher para ele. Ele fez certo ou fez errado? Vamos colocar que ele fez errado. Tá? Aí, Miriam e Arão, nós somos mais velhos que o nosso irmão. Isso que ele fez está errado. E os dois começaram a falar de quem? Quem que começou a falar aqui? Miriam ou Arão? Mulher, né? Mulher. Ó, no estudo que nós fizemos, né, Cátia, sobre casais, foi constatado o seguinte, que para cada 7 mulheres, 7 palavras da mulher, o homem fala uma. Então, numa discussão bate-boca, gente, nós vamos perder. Porque o argumento da mulher abre o baú e traz coisas lá que você fala, o que é isso? Não é disso que eu estou falando, e vem tudo na hora ali. Mas Miriam e Arão, os irmãos vão entender que foi Miriam que começou a falar depois por causa do que aconteceu. Começou a falar e murmurar contra Moisés. E eles também falaram assim: não falou o Senhor também por nós? Não sei se eles falaram assim: nós também não somos pessoas que Deus nos usa? E estavam ali falando de Moisés. E olha o que o texto diz assim: e o Senhor ouviu. E agora?
Quer dizer, o Senhor ouviu e por causa da murmuração dele, Deus foi lá e castigou Moisés. Foi isso? Olha só a diferença entre eles. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Gente, ele era um homem especial. Deus trabalhou no caráter dele também, porque no começo nós vemos que ele não era tão manso assim, Moisés. Mas Deus foi trabalhando. E aos 80 anos ele era uma pessoa, aqui há esse depoimento, que ele era mais manso do que todos os homens que havia na terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: vocês três saiam da congregação agora. Gente, imagine você falando de alguém especial, não é alguém comum, tá? De repente, houve uma voz, Deus falou com eles assim: vocês três saiam agora da congregação. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem e se pôs sobre a tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. Gente, não foi um profeta que chegou lá para falar com Arão e Miriam. Foi o próprio Deus que falou: vocês dois saiam para fora agora. E eles viram aquela coluna de fogo. Jesus! Fico pensando, o que será que eles pensaram? Talvez eles pensaram assim: Deus vai dar algo em Moisés agora. E eles saíram. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Então Deus fala assim: se tem um profeta, Deus fala ou em visão, ou em sonho, Deus fala por um enigma, mas o profeta não fica vendo a Deus. Aí ele diz assim, Deus fala com ele: não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveram temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e a nuvem se desviou de sobre a tenda. Eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora, que não seja ela um morto que, saindo do ventre de sua mãe, já tenha metade da sua carne consumida. Olha o estado que ficou Miriam: deformada, metade da carne consumida. Gente, cuidado. Olha, ai daqueles que vão contra os meus pequeninos. Jesus fala: é melhor pegar uma pedra, amarrar no pescoço e jogar no rio, do que escandalizar um dos pequeninos do Senhor. E os ungidos do Senhor, aqueles que Deus escolheu. Gente, ninguém aqui conhece a vida de um ungido do Senhor. As pessoas só sabem olhar, na maioria das vezes, os pontos negativos, mas o Senhor olha o coração. Isso é tão sério que o próprio Davi, ele tinha um sogro dele, Saul, rei, ungido do Senhor, querendo matar. Ele teve a chance de matar, mas ele falou assim: longe de mim atentar contra o ungido do Senhor. E ele deixou. Sabe por quê? É Deus que cuida dos seus ungidos, não é o homem. E outra coisa que eu vejo aqui, é Deus, sabe? É Deus que nos defende também, não é o homem. Aqui nós vemos que Deus veio lá do céu para defender os seus ungidos. E é assim que Ele faz. Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. E aqui eles se colocaram nessa situação. A Arão, quando viu a irmã dele metade já do corpo dela destruído, clamou, pois, verso 13, clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor: se seu pai cuspir em seu rosto,
não seria envergonhada 7 dias, esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolham. E assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que a recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu e seguiram viagem. O que nós vemos aqui? Por causa disso, dessa murmuração, gente, eles estavam na tenda deles lá, um falando com o outro, quem sabe baixinho, para que Moisés não escutasse. Mas Deus ouve todas as coisas. E por conta deste pecado, sabe o que aconteceu com o povo de Israel? Você acredita que todo o povo sofreu a consequência? Porque ela teve que ficar 7 dias, porque quando você lê o livro dos Levíticos, uma pessoa que tem lepra e é curada, e ficar 7 dias se purificando fora do arraial. E eles tiveram que ficar 7 dias esperando essa purificação dela. 7 dias a mais o povo teve que ficar ali naquele deserto. Gente, atrapalhou todo o caminhar da congregação. Uma murmuração. Agora imagine quando essa murmuração acontece dentro da casa de Deus. Gente, sabe o que acontece com a obra? Trava. O negócio fica emperrado. O negócio fica travado. O negócio não anda. A vida da pessoa fica travada. Fica emperrada. E outra coisa que nós vemos aqui é... Isso daí também é algo muito sério. É que isso daí causa... Sabia que causa enfermidades? Sabia disso? Que uma pessoa que está de mal com a vida, uma pessoa que é amarga, uma pessoa que está sempre murmurando, geralmente essa pessoa, ela está contraindo para si mesma enfermidades. A pessoa, sabe, é uma pessoa que vai viver sempre doente. Sabe por quê? Está escrito assim, que o coração alegre, o que acontece com o coração alegre? Aformoseia o rosto, serve de bom remédio. Sabe, um ótimo remédio para a saúde é ser alegre. Ah, mas a situação, eu sei que eu creio, eu tenho Jesus, é Ele que cuida de mim, por que eu vou ficar amargurado? Mas eu não tenho isso, não tenho aquilo, não importa, eu tenho a Deus, eu sei que o meu Redentor vive, é Ele que cuida de mim, então eu vou ser uma pessoa sempre alegre, eu vou passar vida. Agora fala assim, que o coração triste faz secar os ossos. Secar os ossos, o que causa o que é? Enfermidade, é doença, é tudo isso daí. Por isso, como que uma pessoa pode perder bênção? Essa pessoa começa a usar o machado, e começa a falar, e começa a murmurar, às vezes querendo destruir pessoas. Cuidado, cuidado, não somente com pessoas de ministério, mas seja lá quem for. Deixa eu abrir um outro parênteses aqui agora. Pai e mãe. Sabia que tem um problema sério aí também? Às vezes a mãe perde o respeito pelo pai. Vamos imaginar que o pai é aquele pai que bebe, enche a cara, chega no final da casa falando besteira. Aí a mãe, olha só, chega para o filho, seu pai não presta, ele é um bebum, sabe? Olha só, olha o estado dele. Tira toda a autoridade. Vou falar uma coisa para você. Pai pode ser bêbado, o que for, é pai, e mais ainda, tem autoridade na casa. Foi Deus que estabeleceu desse jeito. Mas ele bebe, mas ele tem autoridade. Deus colocou ele como cabeça. Não fale contra a cabeça, olhe, tente arrumar a situação perto dos filhos. Eu ouvi uma história, não sei se é uma parábola, que o menininho foi para a escola no primeiro dia de aula, né? Aí a professora começou a perguntar o nome de cada um, e chegou lá na vez do Joãozinho, começou a falar, meu nome é João, nada a ver com o João, que tá, meu nome é João, Joãozinho, tá bom, onde que você mora, Joãozinho? Eu moro no inferno. O professor falou, como assim, o que é isso? Ei, quem é seu pai? Meu pai é Satanás. Mas como assim, Joãozinho? Eu falei assim, não é assim, porque minha mãe sempre fala, essa casa é um inferno, olha Satanás chegando, olha Satanás chegando. Passou isso, aí a criança foi lá e falou, tá vendo? Olha só, tira toda a autoridade do pai,
o menino chega a uma certa idade, ó, dá um jeito nesse menino aí agora. A mãe fala, como? Você tirou toda a autoridade? Gente, cuidado. Uma vez nós passamos um estudo aqui sobre o princípio de autoridade. Esse princípio, sabe, nós vamos passar ele à risca. Cuidado, não quero o princípio de autoridade. Por exemplo, numa sala de aula, quem que tem autoridade? Professor ou aluno? Aluno. O aluno tem ou não tem que obedecer o professor? E se não obedecer? Castigo. A autoridade na sala de aula é o professor. Aqui na igreja, quem que é a autoridade? Quem mais? Cátia. A mulher do pastor, ela tem a mesma autoridade que eu aqui. E quem mais? As pessoas que nós delegamos a autoridade. Por exemplo, nesse momento, a Bejane, a irmã Helena, está cuidando das crianças. Quem que tem autoridade sobre as crianças? Quem? Elas têm autoridade. Quando você deixa a sua criança com uma babá cuidando, quem que tem autoridade? Para quem que você está passando a autoridade? Gente, é um princípio. Então, o que você vai ensinar para o seu filho? Olha, respeita as autoridades. Porque se você ensina o seu filho a respeitar as autoridades, mas o exemplo começa dentro da casa. Respeita o pai, respeita a mãe. Agora, se a própria mãe desrespeita o pai, e se o pai também chega e desrespeita a mãe, imagine a cabeça da criança num princípio de autoridade. Vai ficar confusa. Aí muitas vezes não aceita a autoridade dos pais, não aceita a autoridade dos professores, chega no trabalho, o patrão não fala desse jeito comigo, e vive perdendo emprego, porque não aceita o jeito que o patrão fala. Gente, eu já tive patrão que já me xingou de cada coisa. Eu não posso nem falar aqui o que o patrão fazia comigo. E eu ali, baixava a cabeça, era meu patrão. Final do mês, quer ele xingasse ou não, eu recebi o meu salário, era ele que estava me pagando. Sabe? Mas é um princípio de autoridade, eu dou glória a Deus. Eu recebi isso dos meus pais, dos meus avós, que criaram com eles por muito tempo. Então, uma machadada, 2, 3, 4, vai ferindo, pode destruir. E só para nós terminarmos aqui, vamos ler aqui em Mateus 3,10. Nós temos 3,10 porque até agora, talvez para esse é o Antigo Testamento. Então vamos no Novo Testamento, para ver o que o Novo Testamento fala sobre machadada. Diz assim o texto. Aqui era João Batista pregando. Ele diz assim: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu estou dizendo aqui, o que a palavra está dizendo nós aqui, mortais, não temos autoridade para dar machadada em ninguém, mas o Espírito de Deus, ele deixou bem claro aqui, está posto o machado na raiz da árvore. A árvore que não der fruto é cortada e lançada onde? No fogo. Aí voltando no Salmo 1 que nós lemos no começo, o que fala? Lá, no Salmo 1 no finalzinho. Hein? O ímpio não prevalecerá na congregação do justo. Se a pessoa não sair, Deus tira. É a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o machado também está posto. A Bíblia fala sobre você separar, mas os anjos é que vão separar o peixe. Esse peixe aqui é bom, esse peixe aqui não serve para nada. Não, esse aqui é bode, esse aqui é ovelha. Não somos nós que vamos fazer essa diferença. Amém? 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 Vamos ficar em pé agora então. Nós vamos orar agora. Mas eu vou dar um testemunho rapidinho aqui. É só para que ninguém, ao sair dessa porta aqui, venha falar o seguinte: eu não aceito essa palavra. Porque se não aceitar,
Bem, a primeira palavra não é minha, é a palavra do Senhor. Mas uma vez eu já preguei sobre murmuração há muito tempo atrás. E não é muito tempo mesmo, é muito. E nessa palavra eu me lembro que no finalzinho, não é nada desse contexto, foi uma situação totalmente diferente, nós estamos só no deserto ali, né? Eu me lembro que no finalzinho da palavra, eu falei assim, irmãos, hoje Deus está falando. Sabe por quê? Hoje Deus está exortando através dessa palavra. Sabe, se nós tomarmos, nossa, chega, tudo bem. Assim, hoje Deus está falando. No dia seguinte, logo pela manhã, recebi um telefonema, uma das pessoas da igreja teve uma paralisia facial, uma palavra teve um derrame. Eu fui correndo levar no hospital. E chegando lá, ele todo torto, e eu fiquei, nossa irmão, o que será que aconteceu? Aquela pessoa perdeu a voz. Sabe por que ele perdeu a voz? Porque teve uma murmuração tão grande na igreja, uma murmuração porque nós tínhamos 60 crianças na igreja, e eu passei, não tinha espaço para criança igual tem aqui. Eu passei um filme infantil para as crianças. Aí uma pessoa começou a fermentar entre os irmãos. A gente vem aqui para ouvir a palavra de Deus, fica assistindo esses filminhos. Olha só. E aquilo se espalhou de tal forma que gente chegou, não chegou aquilo para mim, mas doeu meu coração. E eu orei, eu falei, Senhor, tira a voz de todo murmurador. Aí de repente eu pensei assim, gente, passou a noite, todo mundo na igreja. Não, eu pensei, aí o Senhor falou, Senhor, me perdoe, não tire a voz, mas então fala com ele. E trouxe uma palavra. Foi a primeira vez e única na minha vida que eu trouxe uma palavra por causa de uma situação, porque eu nunca trago a palavra por causa de uma situação. E naquela noite eu preguei sobre a murmuração, e gente, essa mesma pessoa que começou a murmuração, quando eu terminei de falar de murmuração, era mais ou menos quase igual a hora, já estava em cima da hora, eu tirei a oferta. A pessoa simplesmente chegou para o presbítero e falou, ai pastor, não tem jeito, esqueceu de novo da oferta. Gente, acabou de ouvir sobre murmuração e murmurou. Sabe o que aconteceu? Caiu o olho, caiu o boca, caiu tudo. Ele era diácono, perdeu o diaconato na igreja. Sabe por quê? Não prestou atenção na palavra de Deus. Gente, essa palavra não é brincadeira, tá? Sabe quando que ele sarou? O dia que nós oramos por ele lá na igreja. E ele veio pedir perdão, tudo que ele tinha feito. E aquilo foi uma gota d'água, porque uma pessoa que falava muito, eu acho que eu me lembro uma vez que eu subi numa cadeira aqui, e uma vez ele chegou lá em casa, gritando, faltando com respeito, porque o pastor ele fez isso, e como ele era alto, eu lembro que eu subi na cadeira, falou, o que é? Foi? Para ficar mais baixo ali, né? Não, porque o pastor tem... Gente, respeito com a autoridade. A pessoa pode ser mais velha do que eu, mas Deus me deu uma autoridade aqui. Então eu tenho essa autoridade. Então cuidado com quem você e como você vai falar com uma pessoa que Deus deu autoridade. E aí depois que ele pediu perdão tudo, nós oramos por ele na igreja. Deus curou ele. O rosto dele voltou ao normal, ele ficou totalmente ao normal. Amém? Então nós vamos orar agora. Eu sei que foi uma palavra difícil. Eu dou glória a Deus porque essa palavra Deus deu para mim bem no comecinho da semana. Tive a semana toda para falar, Senhor, o que tu queres falar através dessa palavra? Quero que o grupo do louvor, vem todo mundo aqui para frente já. E Deus já confirmou essa palavra aqui no meu coração. Então nós vamos orar agora, e é como eu disse aqui, hoje Deus está falando. Se você já murmurou sobre alguma coisa, sobre alguma situação, sobre alguém, sabe, se arrependa nesse momento. Sabe por quê? Deus é Deus de perdão. Ele quer te abençoar. Eu poderia hoje aqui procurar onde eu trazer uma palavra de prosperidade para ajudar as pessoas e trazer uma palavra de bênçãos. Pois essa é uma palavra de bênção, sabia? Porque se eu não perder as bênçãos, eu vou viver as bênçãos. Mas cuidado com o machado, porque hoje está posto um machado na raiz da árvore. E a árvore que não der fruto vai ser cortada. Agora essa não é a palavra minha, é a palavra do Senhor. Mas não por nós, é por Deus. Amém? Feche os seus
você já tenha falado ou comentado. Não entre naquelas rodinhas no seu trabalho, o pessoal falando do patrão, do chefe, de tal pessoa. Saia fora, deixa o pessoal falando sozinho. Você não está contente com o seu patrão? Mude de emprego. Não está contente com a igreja? Mude de igreja. Sabe, não está contente com a vida? Sabe, toma uma posição de mudança, mas não deixe a murmuração vencer você, porque isso rouba as bênçãos que Deus te tem. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti para Te pedir perdão, Senhor. Nós Te pedimos perdão por todas as vezes até mencionamos, falamos de alguém que não estava ali presente, Senhor. Senhor, eu peço perdão também, Senhor, juntamente com a Tua igreja, com a Tua congregação, com o Teu povo, Senhor. Nos perdoa nesta noite, Senhor, porque não queremos que isso venha reter as bênçãos da nossa vida. Senhor, está escrito que o ímpio não tem paz. Uma pessoa que não tem paz, Senhor, está bem claro o que está acontecendo. Pai querido, mas liberta-nos, purifica-nos, lava-nos com o Teu sangue precioso. É no nome de Jesus que eu Te suplico. Olha e sonda cada coração, cada vida que nesta noite aqui chegou, Senhor, e perdoa. Perdoa-nos, Pai. É no nome de Jesus que nós nos colocamos aqui diante de Ti para Te suplicar estas bênçãos, agora e sempre. Só mais uma coisa que eu quero falar antes de nós passarmos para louvar a Deus. Vamos continuar aqui, só mais um instante. O culto começa às 6h30. Que hora que começa o culto? 6h30. E aqui trabalhando no domingo? Levanta a mão. Até que horas? Até que horas? 6 horas? 5? Eu não sei. Mas por que as pessoas 6h30 não tem ninguém aqui? Ninguém faz isso no trabalho. Gente, isso é falta de respeito a Deus. Não é a mim. Porque para mim é igual quando às 6h30 em ponto, nós começamos, nós ministramos, nós levamos a palavra de Deus. Mas tenha consciência que aqui é a casa do Senhor. E se você é fiel no seu trabalho, pense que você vai estar diante de Deus. Não chega mais atrasado, não. Não chega. Dá um jeito. Porque eu tenho certeza, se você fosse pegar um avião 6h30, você ia estar lá antes do horário, não ia? Amém. E aqui nós estamos na embarcação que vai para o céu. Amém? Chega atrasado, não. Sabe? Chega na hora certa. Amém? Amém. Amém?